Beleza, galera? Aqui quem fala é o Otávio Silva do canal Foca Show. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Deixa aquele likezão no começo do vídeo, que vai que você não gosta do vídeo, vai que você assiste até o final e esquece, né? Então antes de sair, antes de ir embora, deixa aquele likezão nervoso. Hoje vamos falar sobre os idiomas mais fáceis da Europa. Recentemente eu gravei um vídeo sobre os idiomas mais difíceis, principalmente ali do leste europeu, que cada país tem um idioma muito esquisito e é tipo... e você não entende porra nenhuma, né? Então hoje vamos falar sobre aqueles idiomas assim que talvez dê para entender alguma palavra, alguma coisa, não que você vai conseguir conversar, né? Então solta a vinheta. Vem comigo, galera, olha só. Um dos idiomas mais fáceis para quem fala português é o espanhol. O brasileiro até brinca. Ah, o que tu fala? Tu fala espanhol? Ah, eu falo portunhol. Uma mistura de português com espanhol. Mas lembrando, essa mistura de português com espanhol é complicado, porque muitas palavras são... Você pensa que tem um significado e na verdade é outro significado, e aí pode levar a conversa para um lado bem estranho, tá? Então o certo mesmo é você fazer um cursinho de espanhol aí, o básico. Faz no YouTube mesmo aí, aprende algumas palavrinhas. Mas não é difícil. O espanhol, se você tiver algum amigo uruguaio, chileno, argentino, e você ficar uma semana com ele, você vai aprender bastante coisa. Eu conheci um pessoal italiano, quer dizer, na verdade não eram italiano. Ah, na verdade eram, né? Porque eles tinham dupla cidadania. Eles eram argentinos, mas eram cidadãos italianos também, então era italiano. Então, dois argentinos, cara, muito gente boa, e eu fiquei praticamente uns 10 dias com eles e deu para aprender bastante coisa. Eu já convivi com outra pessoa colombiana, já convivi com uma pessoa mexicana, e então se você ficar 2, 3, 5, 10 dias com a pessoa, só conversando com ela, você vai aprender olha, não um pouco, bastante mesmo, porque não é difícil. O segredo é falar devagar e pegar um papel e caneta e ver as palavras diferentes. E estando com alguém no dia a dia, você meio que é obrigado a aprender, sabe? Então é um dos idiomas mais fáceis para aprender o espanhol. Falando da Itália, o italiano é outro idioma, não vou dizer tão fácil como o espanhol, mas é bem perto, assim, sabe? É bem parecido. Não parecido às línguas, parecido de facilidade para aprender, sabe? Eu acho que se você quer aprender um idioma além do espanhol, vá para o italiano, que é bem facilzinho, sabe? Quando eu falo que é fácil, isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que vai achar o inglês mais fácil, tem pessoas que vai achar o francês mais fácil. Falando no inglês e no francês, essas outras línguas são mais fáceis de aprender. O francês tem muita palavra parecida assim com o italiano, com o espanhol. Se você ficar ouvindo, você tipo assim, não que você entende tudo, mas tipo, vem aquelas palavrinhas, tá. E aí se o francês estiver conversando devagar também, dá para compreender alguma coisinha, sabe? Claro que você tem que ter uma base do francês, né? Se você tiver base zero, aí meu filho, você não vai entender nem português, né? Porque o brasileiro aí, a maioria não fala nem português correto. E o inglês, galera, o inglês parece uma língua muito diferente, mas depois que você começa a aprender o inglês, ele se torna muito mais simples e muito mais fácil. O que eu vou dizer aqui, ó, cara, o inglês usa alguns aplicativos aí, não vou citar o nome de aplicativo, mas todo mundo conhece um aplicativo aí para aprender línguas, que é bem legal e bem básico. Aprende o básico, sabe? Ah, quero aprender uma língua diferente, porque eu quero viajar para a Europa. Cara, esses 4 idiomas são os mais fáceis para se aprender: espanhol, italiano, francês e inglês, tá? Você vai usar muito esses 4 idiomas na Europa. Então, se você aprender o básico de cada um, em um ano você consegue aprender o básico dos 4. Eu acho que vai ser bem legal assim, se você quiser ir morar na Europa, ou mesmo fazer um mochilão como eu fui. Vale a pena aprender um pouquinho de italiano se você for para a Itália. Você não vai conversar, mas você aprende um bom dia, um boa tarde, boa noite, como pedir uma informação, como comprar uma passagem de ônibus, perguntar para onde fica a rodoviária ou aeroporto, alguma coisa aberta para comer, onde trocar dinheiro. Então essas coisas simples do dia a dia, se você aprender e souber agradecer, vai facilitar muito, muito, muito a sua viagem, tá? No outro vídeo eu falei sobre os idiomas difíceis. Cara, não tem como você aprender húngaro,
não tem como você aprender o alemão, o grego. Quer dizer, na verdade tem, né? Que as pessoas aprendem. Mas eu digo assim, aprender rápido e aprender o básico. No espanhol você consegue agradecer, pedir uma comida e em 2, 3 semanas você aprende isso. Você não vai conseguir aprender grego, essas Eslováquia, Sérvia, cara, é uma língua mais louca que a outra. Vai por mim, essas 4 línguas são as mais fáceis para você aprender. Pode pesquisar aí no Google os idiomas mais fáceis para aprender. Você vai ver aí espanhol, italiano, francês, inglês. Eu digo isso para quem tem a língua materna português, né? Não adianta o cara ser japonês e querer aprender espanhol, talvez para ele não seja simples. Mas para quem fala português, o espanhol é simples, entendeu? É para quem fala português. É para você aí, cabra da peste. Então, galera, eu sabia um pouquinho de espanhol e um pouquinho de italiano e um pouquinho de inglês. Vocês não sabiam porra nenhuma. E também não sei. Tentei aprender inglês, mas não consegui aprender muito assim, fluentemente. É difícil. Eu consigo falar alguma coisinha, me virei ali, pedir informações, comer. Então, tu vai aprendendo. O espanhol eu aprendi um pouquinho mais. Não sou fluente em espanhol, mas o espanhol eu convivi com pessoas que falam espanhol, então é muito mais fácil. Eu convivi com 2 argentinos, uma colombiana, com a mexicana, então é muito mais fácil tu conviver com a pessoa, sabe? Cara, eu senti muito mais facilidade, porque tipo, quando eu falava alguma coisa e ele não entendia, ele me perguntava como é que era isso em português, e quando ele falava e eu não entendia, eu falava, tá, isso. Não entendi, fala devagar. Daí ele falava, não sei o que, espera aí. Eu pegava o Google, ou ele fazia um gesto. Então fica muito mais fácil você aprender quando tem alguém que fala a língua, sabe? Por isso que eu falo, quer aprender inglês, vai para os Estados Unidos e mora lá. Não nos Estados Unidos somente, né? Pode ser Inglaterra também. Quer aprender espanhol, vai para Barcelona e mora lá. Ou vai para Argentina e mora lá. Quer aprender italiano, vai para Itália. Aí sim você vai aprender a língua mesmo, porque tipo, por mais que seja fácil, por mais que seja mais simples que as outras línguas, você vai estar inserido, sabe? Você vai olhar para uma placa na rua, vai estar em italiano. Você vai olhar para um supermercado, vai estar tudo escrito em italiano. Você vai entrar no supermercado, as coisas vão estar tudo escrito em italiano. Então, tipo, eu fiquei na Itália mais de um mês. Eu fiquei mais de um mês na Itália. Visitei umas 5, 6 cidades da Itália. E cada vez que eu entrava no supermercado eu já, tá, isso aqui, tá, isso. Eu fiquei numa casa de famílias de brasileiros que só falavam italiano. Fiquei numa outra casa de brasileiros que falavam bastante português, mas também falavam italiano. Então deu para aprender um pouquinho do italiano básico ali. E é tu querer meter a cara, sabe? O idioma sendo um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, você meter a cara você consegue. Mas esses 4 são os mais fáceis, lembrando: espanhol, italiano, francês e inglês. Então, bora começar a estudar? Não esquece de deixar o like se você esqueceu, né? Tamo junto e amanhã tem vídeo novo.